Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem aí, seguros e com saúde dentro das suas próprias casas, sem deixar de trabalhar, assim como nós também temos feito aqui do nosso lado. Venho hoje aqui conversar um pouquinho com vocês, de forma assim bem informal, para atualizar um pouco de quais têm sido as nossas últimas ações e novidades que a gente tem para contar. E acho importante que vocês estejam todos atualizados, como os nossos grandes parceiros que são. É importante que tenham informação para poder passar para os seus respectivos clientes. E eu vou tentar aqui fazer, de forma muito breve, um resumo daquilo que tem se passado no mundo e aquilo que a Abreu tem feito de alguma forma para começar a estar preparada para esse período de retomada que a gente espera que aconteça muito em breve, né? Com relação às regulamentações e a tudo que está acontecendo no mundo, vocês têm visto uma profusão de informações agora, seja dentro do Brasil, seja na Europa, Estados Unidos, todo mundo informando como é que vai ser limpeza, quais são os critérios, quais são as regras, mas como vocês podem ver, isso são coisas ainda muito embrionárias, digamos assim, coisas que estão numa fase inicial e que vão ser muito dinâmicas, vão se alterando conforme as coisas também, a evolução da doença vai acontecendo, não é? A evolução que eu digo é os índices começarem a cair, haver mais segurança nesse sentido. É claro que todo mundo espera que haja um remédio, uma vacina que permita que as coisas fiquem mais fáceis e as pessoas possam ter ainda mais confiança, mas enquanto isso não tem, todo mundo tem que mostrar mais ou menos quais são as regras para deslocamento, seja aqui dentro do Brasil, seja quem está na Europa, seja quem está nos Estados Unidos ou mesmo no Caribe. Então tem todo mundo se esmerado, assim, digamos assim, os fornecedores, hotelaria, as companhias aéreas, os governos, todo mundo passando orientações de quais vão ser esses critérios, como é que funcionam as limpezas, etc, etc. Né? Basicamente, o que a gente sabe agora, se a gente pegar um resumo de tudo aí que tem acontecido, o que a gente tem visto é que na hotelaria vão ter regras muito rigorosas, não é? Desde não haver, talvez, bagageiros nos hotéis, pelo menos numa fase inicial, que o processo de check-in seja muito facilitado através do próprio celular, que o cliente consiga fazer tudo basicamente sem precisar ter contato com ninguém, seja para o check-in, seja para o check-out, que nas áreas comuns vão ser pouco utilizadas, por exemplo, a recepção dos hotéis vai se evitar aglomerações, as pessoas vão ter que manter o distanciamento, na utilização dos elevadores, na utilização das áreas comuns, como piscinas, restaurantes, vai ter que haver espaçamento, não é? Distanciamento social, com regras de 2 metros ou 6 pés, como se fala nos Estados Unidos. Isso vai acontecer. As primeiras indicações é que os serviços de buffets ou não vão existir, ou vão existir de forma que que os clientes sejam servidos nas suas próprias mesas, a partir de cardápios que vão estar online, que ele pode ver no próprio celular, ou seja, mesmo a distribuição de cardápios, etc. Ou seja, isso é um resumo daquilo que a hotelaria tem falado que vai fazer, inclusive até com a utilização dos quartos. Em princípio, os quartos só podem ser utilizados novamente 24 horas após o último cliente ter saído, e vão ter selos indicativos dessas questões, ou seja, mas, como eu digo, isso são as regras de agora e as coisas vão evoluir conforme forem evoluindo também as questões da medicina com relação ao Covid-19. Do lado das companhias aéreas, essas também têm comunicado bastante, intensificando os processos de limpeza, dando muito destaque à questão dos ar-condicionados, que são muito potentes, que fazem o recondicionamento de ar de forma muito frequente e que filtram basicamente 99% das impurezas, etc., mas com processos de limpeza ainda mais rigorosos. A mesma coisa vai acontecer e já está acontecendo com as viagens em ônibus, né? A gente tem regras nesse momento, falando da Europa, por exemplo, onde a gente tem as excursões, o que a gente sabe nesse momento é que vai haver limitações de pessoas dentro dos ônibus, provavelmente de 30 a 35 pessoas mais ou menos. Os processos de limpeza dos ônibus que a gente vai utilizar também vão ter que ser
vai ter um esquema de limpeza diferente daquele que existia até agora, ou seja, vão ter limpezas no mínimo diárias dos ônibus de forma mais detalhada, quando os ônibus podem parar, os ônibus de transfers, os carros que são utilizados em transfers, e tudo isso vai ter que ter critérios muito mais rigorosos de limpeza, não é? Mas com essas limitações, com certeza nós vamos ter que usar máscaras dentro dos ônibus, que os motoristas e guias também vão ter que usar, que a limitação na ocupação dos ônibus vai levar, como é óbvio, em que haja já um espaçamento natural, mas como eu digo, isso hoje as regras são vivas, quer dizer, essas são as regras atuais, daqui a 1, 2, 3 semanas podem ser coisas completamente diferentes, mas isso é o que está acontecendo hoje. Os países europeus, por exemplo, começam o processo de abertura inicial, que provavelmente ao longo de junho vão ter as fronteiras abertas para viagens entre os países europeus, para cidadãos que estão nesses países, não é? Que moram nesses países europeus. E eu acho que para chegar no turismo internacional, receber turistas internacionais, ainda, como eu digo, que isso possa mudar, provavelmente agosto, setembro, não é? Provavelmente já vamos ter essa autorização. Dependemos também da frequência dos voos das companhias aéreas, de uma série de questões. Mas, em resumo, a Abreu está se adequando, como é óbvio, já tem o selo do turismo de Portugal, do Clean and Safe, ou seja, como um operador credenciado, que segue padrões europeus, portanto, e que só vamos trabalhar também com fornecedores, sejam hotéis, sejam empresas de transfers, de ônibus, etc., que cumpram com essas regras, não é? Então, esse selo que nós recebemos do turismo em Portugal cria essa responsabilidade ainda maior que nós temos com relação a essas questões, e vamos ter todos os cuidados e vamos continuar atualizando vocês à medida que o tempo for passando. Isso, então, são as medidas gerais, um resumo geral do que está acontecendo no mundo com relação a essas questões. Do lado das novidades, nós, nas últimas semanas, lançamos uma série de produtos, principalmente para viagens a partir de outubro, não é? Desde Brasil, que a gente já vinha intensificando, bloqueios, etc., como também alguma coisa de Caribe, promoções dos Estados Unidos, e vamos continuar intensificando. E a última novidade foi o lançamento da Europa, já para as viagens 2021 e 2022. Não é? Nós procuramos, no lançamento da Europa, além dos circuitos europeus tradicionais e que estão com preços especiais, os preços por dia das excursões são os preços basicamente de 2019. Temos já 80 tours que já estão online no nosso site para reservas imediatas, não precisa ser reservas offline, ou seja, então é entrar e reservar, e até o fim do mês todas as excursões vão estar online. Nós lançamos em paralelo a essa campanha de venda antecipada de 21 e 22, nós lançamos também, já anunciamos que vamos ter a partir de junho um programa chamado Europa com Amigos, que é um programa privativo com saídas diárias para quem está mais confortável, em vez de viajar em grupo, para viajar com um motorista guia, com seus amigos e familiares, né? Que pode ir de 2 pessoas até 10, 12 pessoas, em minivans, em micros, depende, mas que nós vamos dar essa oportunidade, quer dizer, vocês vão ter essa possibilidade de tours privativos com motoristas guias Abreu, gente de confiança, gente que conhece os mesmos padrões que a gente utiliza nos circuitos europeus, sendo que é um motorista guia, não é? E com a hotelaria adequada àquilo que são as necessidades, os desejos dos clientes, mas com itinerários diferentes, mais, digamos assim, slow, mais devagar e com mais tempo nas cidades, uma coisa mais livre e bem interessante. Eu acho que vocês vão gostar bastante, é mais uma opção para vocês darem para os clientes. Também divulgamos uma série de pacotes de hotel mais avião, que eu acho que é interessante nessa fase também para os clientes que têm mais, que querem, que gostam de mais liberdade. Ou seja, nós chamamos de uma Europa flexível. Ou seja, se o cliente é independente, quer ir por conta dele, só precisa do hotel e avião, nós temos. Se o cliente quer fazer um tour privativo com acompanhamento de guia para ter alguma segurança, mas viajando só com seus amigos e familiares, nós vamos ter. E se o cliente já quiser se programar para o próximo ano
aproveitando os preços promocionais, com a profusão de saídas que a Abreu tem para os circuitos europeus, já também pode antecipar essa reserva. Não é? Nós também estamos permitindo para as reservas dos circuitos, quem reservar durante essa campanha de venda antecipada, pode cancelar e alterar a viagem até 15 dias antes da viagem, sem qualquer custo, não é? No lado da parte terrestre, ou seja, nós manteríamos sem qualquer multa, sem problemas, o cancelamento até 15 dias antes da viagem. Temos esse benefício. Vale lembrar que a Abreu, a operação da Europa, é toda própria, ou seja, a gente não compartilha com nenhum operador, mesmo nos circuitos em que a gente vende também na América Latina, a operação exclusiva nossa, que é a Europa para Todos. Então, Europa Primeira Classe e Europa Primeira para Todos é operação exclusiva Abreu. Não há mistura com outros operadores, não existe, certo? Para grupos também, o nosso departamento de grupos está funcionando, o departamento de cotação para os FITs, tudo que for preciso, também é só pedir, falar com o seu gerente, com o gerente da nossa base, que atende a sua região, falar com o promotor, com o executivo de contas. Nós também estamos fazendo treinamentos virtuais, visitas virtuais, tudo isso pode ser combinado com o gerente e com o promotor. Temos investido nos treinamentos que vocês têm participado, felizmente, muito obrigado até pela presença assídua que nós temos tido, que vão desde Caribe, Estados Unidos, já entramos em destinos exóticos. Essa semana tivemos um muito interessante de Quênia e Tanzânia, e já vão entrar os da Europa com as explicações das novidades para 2021 e 2022. Também queria destacar aqui a questão dos Estados Unidos, onde, como vocês sabem, nós temos um escritório próprio em Orlando, e nós ficamos muito felizes. Agora, recentemente, foi anunciada uma premiação da USTOA, que é o órgão americano das operadoras de viagem e que também cuida dos destinos nos Estados Unidos, e a Abreu foi uma das 5 operadoras premiadas no Brasil como destaque na divulgação e venda do produto dos Estados Unidos. Isso para a gente é uma honra, é muito importante para nos credenciar como um grande vendedor do produto dos Estados Unidos, e eu espero que sirva para dar mais confiança para vocês que nos procurem também para esse destino. Eu acho até que me alonguei um pouco aqui, já estou falando há bastante tempo, mas é porque são muitas novidades, como vocês veem. Nós não estamos parados, pelo contrário, estamos a todo vapor, preparando a casa, preparando o terreno para atender vocês em tudo que for preciso. Não esqueçam de utilizar o nosso site dá uma independência muito grande. Vocês podem reservar voos, podem reservar circuitos, podem reservar tours, mesmo os tours exóticos podem ser reservados online, não só os circuitos europeus, pode-se reservar hotel mais avião. Hoje vocês têm uma independência muito grande. No YouTube a gente tem um tutorial bem interessante que ensina como mexer no site. Se for preciso, podem também falar com os promotores que atendem a sua região. Eles podem fazer essa formação online, é muito importante. O site agora vai dar uma alavancada muito grande. Acho que vai ser muito importante para vocês ganharem agilidade nesse período que a gente precisa estar cada vez mais online. É uma honra para a gente poder atender vocês, agentes de viagem, e os seus clientes, e a gente quer continuar sendo grande parceiro de vocês. Contem conosco. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em casa por enquanto e contem conosco, tá? Um abraço grande, até breve.